Que tipo de conselho, se é que é possível, ou dica vocês dariam para esse tipo de pessoa que tem essas características, mas que ela sente um chamado muito grande sacerdotal na arte? Eu penso assim, ó, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é não se limitar. Então, você tem que ter na sua cabeça que você não precisa ser solitário o resto da sua vida e você não precisa estar em um grupo o resto da sua vida. Então, a gente tem, assim como a gente tem em todos os âmbitos da nossa vida, a gente tem fases internas que tem relação com autoconhecimento e tudo mais, né? Então, você precisa primeiro se perguntar, olhar no espelho e perguntar: eu quero ter um grupo ou eu quero ser solitário? Se você quer ser solitário, e você sente essa questão de se tornar um sacerdote, então você tem algumas opções. Hoje em dia a gente tem vários grupos que fazem trabalhos externos, né? Então você não precisa se unir a esses grupos. Então Semente tem, eu sei que existem outros que também têm, online mesmo, que são grupos de estudos, tem um direcionamento, você pode participar desses grupos, pelo menos para você ter um direcionamento de estudos. Porque chega numa fase que a gente assim não sabe mais o que procurar, o que ver, né? Então é legal você participar desses grupos. No Facebook tem vários grupos que são justamente de discussão de bruxaria, paganismo. Então acho que você pode começar a procurar ali e também procurar os trabalhos que esses grupos, né, que já são covens no Brasil, fazem, como o próprio trabalho do Semente, né? Aí, a partir daquilo ali, eu sinto vontade de ser iniciado. Se você quer continuar solitário, então é justamente você buscar a autoiniciação, né? Através de livros, conhecimentos, você precisa se sentir preparado para isso. Porque uma coisa é você passar todo um processo dentro de um grupo, você chegar na sua iniciação. Outra coisa é você ter um discernimento suficiente e falar, bom, não, agora sim é a hora de eu me tornar auto-iniciada, né? Então, como solitário, eu daria essa dica. Agora, se você sente vontade de ter um grupo, eu acho que existem uns pontos que você precisa considerar. Bom, que grupo que você vai fazer parte? Isso é uma coisa extremamente importante. Porque, mas só tem um grupo aqui perto da minha cidade. Então, ok, né? Marca, conversa com as pessoas, conversa com quantas pessoas você puder, né? Veja como funciona esse grupo, porque para você fazer parte de um grupo, você precisa estar de acordo com tudo que acontece dentro dele, com todas as regras que ele tem, né? E também com a falta delas. Porque às vezes eles fazem algo que não é algo que você deseja para você. Sei lá, tem gente que tem problema com a questão de sacrifício animal e tudo mais, né? Então vamos que você encontre um grupo que tem essa questão, né? E não te apetece. Então não faz sentido você estar num grupo que faz coisas que você não quer. Então, quando, na questão de semente ancestral, a primeira coisa que a Lua me falou e que ela fala para todos é como funciona a estrutura do semente ancestral, para ver se eu estou de acordo ou se quem vai entrar está de acordo. E isso também acontece em outros grupos, mas também faz parte da pessoa que vai entrar observar. Muitas vezes não é aquilo que é só falado, muitas vezes acontecem coisas diferentes. Então você precisa observar se está de acordo. Mas pode acontecer também de você entrar no grupo e você ver que não é aquilo que você queria, o grupo não é da forma como você pensava, e não há problema em você sair. Então é interessante as pessoas entrarem com a ideia de quero conhecer, não já entrar assim, né? Eu quero me iniciar. Quero me iniciar, né? É importante você saber quem vai te iniciar. Você precisa conhecer, não é assim um negócio, então Rebeca, você me inicia? Entendeu? Vai cansar ainda, não olha? Aí, não é assim que funciona, né? Você precisa saber quem é um vínculo para o resto dessa vida e das outras. Então você precisa pensar muito bem nisso, é uma escolha que não é assim leviana e nem pode ser feita dessa forma, até porque se é feito dessa forma traz muitas consequências. Então eu diria isso. Agora, se você é solitário ou se você vai escolher um coven, o importante é, eu já vi muita gente que fala que é pagão, que é bruxo,
mas não tem prática nenhuma, absolutamente nenhuma. Então, o que separa para mim um pagão, um bruxo dessas pessoas, assim? Porque umas são estudantes, estudiosas, né? Então elas estudam ali. Você pode perguntar o que quiser, que elas sabem o nome dos autores, dos maiores bruxos, das tradições. Aí se você perguntar, mas acende uma vela no vento aí. Acende uma vela, isso. E o quadrante? Por que o quadrante é assim? Por que é essa cor? Né? Por que a gente invoca aqui? Por que o altar é no meio ou é em outro quadrante? Por que a gente põe no norte? A pessoa não sabe, porque isso não é uma questão só de estudo, é uma questão de prática, uma questão de vivência. Então, se você é solitário ou se você está dentro de um coven, o importante é você começar a praticar e sentir. Depois que você faz isso, aí sim você vai conseguir ter um discernimento melhor. Você vai conseguir saber se você quer estar em um grupo, né? Ou se você vai querer continuar solitário mesmo, porque aí depende do seu perfil também, né? E depende daquilo que está disponível para você onde você mora, porque às vezes a gente mora num lugar que realmente não tem acesso, não tem como, né? Ou tem algum grupo que é muito estranho, né? Que não tem a ver, né? Que não tem a ver. Então eu acho que são os pontos que você precisa considerar aí, se você quer entrar num grupo ou se você quer continuar solitário. Primeiro de tudo, saber o que você quer, ter o autoconhecimento. E aí depois você buscar exatamente aquilo que você quer, a sua vontade, né? E não pelo ego. E você, Rebeca, o que você acha? Sobrou nada, né? A Maíra falou tudo. Eu vejo assim, eu vejo muita coisa que a Maíra falou, é isso, né? Penso que é princípio. Se a pessoa sente o chamado para o sacerdócio e já tem uma prática, eu penso que ela tem que intensificar a prática, ela tem que realmente ter um ritmo. Não é uma prática aleatória. Esporádica, né? Esporádica. Você tem que ter um ritmo, né? Então, assim, isso que eu falo do calendário mágico. Então, você sabe que a gente tem que celebrar a nossa religiosidade tem a relação com a lua, tem a relação com o sol. Então, você criar um ritmo dentro da sua prática. Hoje eu faço, amanhã eu não vou fazer. Amanhã eu vou fazer... Não, é 2 sabados por ano, não dá também, né? Então, você tem que ter um ritmo. Então, primeiro. Não vou, hoje eu tô muito cansada, voltei do trabalho. Hoje tem um show, então vou fazer. Isso, eu já tenho um show. O sacerdócio é assim, a gente já falou do sacerdócio aqui. Então, você tem que estabelecer um ritmo, porque eu penso que a própria magia, ela não acontece assim, né? Ela é algo de repetição. Né? Então você vai, e à medida que você vai repetindo, que dentro de um ritmo, dentro de uma regularidade, aquelas coisas elas vão tomando forma, vão criando forma. Deixa eu comentar uma coisa com isso que você falou, que eu me lembrei. Que assim, quando eu comecei a praticar, porque a gente começa meio que estudando, né? Sim. Depois, quando eu comecei a praticar mesmo, eu conheci a bruxaria muito jovem também, conheci bem novinha. Então, eu comecei a praticar com 16 para 17 anos, aquela coisa bem tímida, ainda aprendendo, com o livrinho do lado, colando e tal. E eu, muitas vezes, quando fazia as invocações, eu me sentia envergonhada. Eu ficava assim, mas eu fico aqui chamando quem, né? E eu me sentia um pouco envergonhada. Eu me sentia um pouco boba, um pouco tola. Por quê? Porque a gente tem uma série de crenças que guardam relação com tudo isso que a gente falou sobre não ser uma religiosidade socialmente conhecida e aceita, que a gente realmente passa a duvidar que, porque os meus olhos físicos não veem, então não existe, que só existe o que é matéria. Então aquilo você se sente bobo. E isso que a Rebeca trouxe do religio, que é da repetição, de você fazer e fazer e fazer, é algo muito louco, porque é assim que os mistérios vão se abrindo. A magia acontece exatamente assim. O despertar, a iniciação, acontece exatamente porque você repete, 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 e de repente você tem a sensação de que você já fez aquilo muitas vezes, por muitas existências. E aquilo é natural, não te soa mais familiar aquilo, e você não consegue mais se ver de outra forma. E aí você... sabe que... eu fico boba, né? Eu começo a me embargar a voz quando eu falo dessas coisas. E quando você faz uma invocação e você fala alguma coisa para os seres que não são visíveis, às vezes são, mas nem sempre, visíveis ao nosso... às vezes se fazem visíveis. Só que eles só se fazem exatamente o caminho, você tem que abrir o caminho, né? Você tem que abrir a trilha. Sim. Eles não vão se mostrar assim. E é a repetição que dá. E aí você sente que é muito emocionante aquilo, né?
aquela invocação você sente reverberar nos seus corpos. Mas nos primeiros momentos talvez você não sinta. Vocês que estão vendo a gente, né? Talvez vocês não sintam, talvez vocês se sintam bobos, tolos. Mas eu sinto que isso também vem porque a gente é criado, né? A maioria das pessoas dentro de uma religião em que o divino é muito distante da gente, é muito distante, né? E aí quando a gente começa com essas práticas, a gente chega em tal ponto que a gente se sente bobo ali na hora do quadrante, né? Senhores, né? Espíritos de deuses, aí você fica, nossa, que, né? Conforme você vai tendo a prática e tudo mais, você chega a um ponto que você começa a conversar com os deuses como se eles realmente estivessem aqui sentados do meu lado. Fala assim, Odin, você não sabe o que aconteceu hoje. Não, você sabe, né? Mas eu preciso contar. Mas eu preciso falar a minha versão. Eu preciso falar a minha visão disso daí. Não é só a sua, eu preciso contar a minha. Mas é verdade. A gente começa, sabe, a conversar como se realmente tivesse físico. Na verdade, sim, é os nossos olhos físicos que não vê, né? Sim. Às vezes. Porque a gente precisa desconstruir. A gente precisa desconstruir essa questão de que a gente nasce com ela, né? Dos deuses, o Deus, na verdade, né? Extremamente distante. Ele lá, a gente aqui, a gente vai ali, reza, né? E pronto, não é uma conversa. Por favor, eu gostaria que minha família fosse abençoada, eu gostaria que aquilo fosse resolvido. E pronto, não é uma conversa, né? É uma oração. Muitas vezes uma oração pronta. Né? Aquela oração pronta que é sempre repetida e... Sem pensar, né? Chega uma hora que você nem sabe o que exatamente significa. O que realmente você está pedindo naquela oração, né? Que é repetida ali sempre. Então reza 12 Ave Marias, mas você sabe exatamente... É só pela contagem mesmo, né? Pela contagem, você sabe exatamente ali o que está pedindo, o que está falando, né? Você entende os parâmetros da conjuração? Não. Pois é. Você simplesmente repete 12 que aí tudo vai ficar bem. Então a gente precisa ter essa desconstrução e é a prática, né? Ali o tempo de prática que traz essa desconstrução. Aí você deixa de se achar bobo. Por isso que eu acho que é importante para quem está começando aquelas coisas que são tipo invocações escritas, são importantes. Porém, você tem que se desvencilhar. Chega uma hora que você tem que se desvencilhar. Eu, dentro do semente, acaba sendo, né? Acaba de tanto que você fala, mas teve uma pessoa no semente que vinha com um papelzinho quando começou a invocar quadrante e eu tirei o papelzinho dela. Falei, não, agora você vai invocar, invoca do seu coração. Mas assim, você vai invocar do coração no momento em que você conhece, que você aprofunda, que você vai decora. Agora, você sabe do que você está lendo, quando você entende o que é aquele quadrante, o que ele te traz. Então você vai fazer aquilo porque você conhece, então você sabe quem você está chamando, o que você está chamando, e você acredita que eles estão ali, porque não adianta só fazer a coisa com ritmo e repetir, se você não coloca ali a sua vontade, a sua crença, a sua emoção naquilo dali. Então, primeira coisa, eu acho que é essa coisa de criar esse ritmo. E para mim, assim, uma dica que eu acho que é fundamental, que é o processo de autoconhecimento, é a gente ter disposição para mergulhar efetivamente naquilo que nós somos. Porque não adianta, e aí é por isso que a gente vai entrar na questão do ego, porque a gente não se conhece, a gente não quer se conhecer, a gente acha mais fácil conhecer o outro, entender do problema do outro, entender da questão do outro, e a gente não faz o mergulho em nós mesmos. Então, acho que para o caminho sacerdotal é imprescindível você ter essa disponibilidade, essa disposição de mergulhar naquilo que você é. Sem medo, sem vergonha, né? Sem vergonha mesmo, entendeu? Então, acho que isso é uma sugestão. E estudar, ter disposição para estudar, porque o conhecimento, né? Tanto conhecer a si mesmo, como conhecer, né, a história, o que é ser pagão, da onde que veio isso, como que se construiu, quem foram os primeiros, e aí a gente realmente vai começar a levantar aí esse véu dos mistérios que a gente tanto fala e que muitas pessoas, como a gente já falou, às vezes acessa esses mistérios e vive esses mistérios sem saber que são mistérios, né, iniciáticos. E uma coisa que você falou, que eu acho interessante também, da pessoa ir para o mundo, né? E conhecer os eventos, o que está acontecendo, não é só pelo ego, então, mas para conhecer mesmo, saber o que é a sua religião, com certeza. O que estão fazendo, quem são as pessoas. Então, eu acho isso também
uma coisa importante. É que isso traz um discernimento para a pessoa, né? Então, que nem quando eu fui nos eventos, eu achei muito legal, mas eu achei muito glamuroso. Sim. Eu queria algo que fosse mais íntimo ali, né? Então, foi que eu fui buscando e eu me encontrei. Tem uma coisa que eu acho muito legal comentar, que eu nunca até comentei com a Lua, que é uma percepção que eu tive, que vocês falaram do papel, e eu lembrei disso agora. Quando eu estava naquele grupo, a gente fazia, a Léa sempre foi cega, né? Então tinha que fazer, tipo assim, um arquivo, né, ali feito no Word, que tinha quase umas 13 páginas cada um, e tinha todas as invocações desse tamanho na folha cada uma, assim, todas as invocações, né? E aí na época a gente via quem que ia invocar quem e tal, então deixava entre parênteses assim para colocar o nominho, né? E todo mundo tinha essa cópia. Então a gente fazia todos os nossos sabás e as bás dessa forma. Então só que foram muitos, né? Só que a gente nunca pensou em se desvencilhar do papel, porque era muita coisa, era muito assim, era aquela invocação assim, trabalhada, que falava várias coisas. A gente invocava quintessência, e um monte de coisa ali, assim, né? E aí, esses dias eu achei todos aqueles papéis e falei assim, pra mim não é mais útil. Então eu fiz rascunho, dei até pra minha filhada, ela fica lendo lá as quintessências, coisas que eu dei rascunho pra ela, só que ela fica olhando peixeireta, né? Aí fiquei pensando comigo, falei, nossa, que diferença, né? Antes eu usava um papel, a gente precisa ser quem a gente é mesmo. Porque eu usava um papel, eu fazia uma invocação assim imensa, aquela coisa toda. Hoje eu faço sem papel e a minha invocação ela é extremamente simples. Mas por quê? Porque é a minha essência, é a maneira que eu me conecto ali com os deuses. Então eu não tenho uma invocação assim extremamente elaborada, nem nada, como eu tinha quando eu usava o papel, porque era escrito, né? Então eu só lia. Né? Mas a conexão hoje é uma vivência, é completamente diferente de quando eu fazia aquele papel inteiro de invocação, né? Ali ficava horas, então eu evoco, aí vem nome de não sei quem, nome do papagaio, periquito. Quase conto mito, né? Quase conto mito inteiro ali do quadrante. Então, assim, era um negócio bem assim, interessante, sabe? E hoje a minha invocação ela é simples, mas tem uma coisa assim interna, é uma vivência, é uma coisa que vem de dentro ali. Muito diferente daquela época. Então é como se naquela época eu rezasse ali as 12 Ave Marias e, né, invocava a Ave Maria dessa forma. Hoje você fala assim, cai dentro. Cai dentro. Pode vir. Chega, Ju. Chega, Ju. Bom, gente, então esse foi mais um bate-papo, mais um Café com Bruxaria. Foi bem gostoso, bem legal. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido proveitoso para vocês. Se vocês gostaram, então curtam esse vídeo, compartilhem, mostrem para as pessoas que estão iniciando o caminho, que têm dúvidas com relação a sacerdócio, com relação à vivência, com relação a encontrar grupos, a viver solitariamente, que eu acho que pode ser bem útil para vocês. Obrigada, meninas, foi muito bom, eu agradeço muito. Um beijo para vocês e até a próxima.